bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thaís. Roda a vinheta! O tema de hoje é totalmente controverso aos temas que eu posto. E sim, vamos falar hoje sobre a palavra de Deus. Eu sei que muitos não gostam de falar desse tema, porque o povo fala que religião e futebol não se discute, mas fiquem calmos, não vamos discutir sobre religião, vamos discutir sobre a palavra de Deus. Não estamos aqui, ou seja, eu não estou aqui para falar sobre doutrinas, mas eu vim mostrar para vocês o porquê da palavra de Deus ser tão importante na nossa vida, principalmente quando acordamos. E também eu vim relatar a vocês o quão importante é termos um relacionamento profundo com as Escrituras todos os dias. Assim, nos trará mais próximos de Deus. Antes de mais nada, eu já quero agradecer quem está vendo, quem está curtindo. Espero que gostem bastante mesmo. Compartilhem com os amigos, curtam bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e, por favor, comentem bastante. Comentem o que acharam, comentem, me deem sugestões, dicas de qual vai ser o próximo vídeo. Eu gosto de ver ideias novas. Então, por favor, me ajudem. Eu queria falar pra vocês que no início do vídeo eu havia falado que para termos um relacionamento com Deus, precisamos começar com Deus, né? Então, no início do nosso dia, precisamos ter aquele alimento suave. E eu vim mostrar para vocês, eu tenho um caderno, e nesse caderno, ele não é um diário, ele é basicamente o meu relacionamento com Deus. Porque ele é espírito, então é necessário que a gente se comunique com ele em oração e através da palavra, né? Então, através desse livro eu coloco escrituras que eu entendi, escrituras que eu frisei na minha vida, que vão me ajudar a caminhar com Deus, escrituras que vão me fortalecer durante o dia e que não vão me deixar meio abestalhada. Enfim, hoje eu vim mostrar para vocês o quão importante é termos um relacionamento com Deus. Lá em João, capítulo 4, do versículo 23 ao 24, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então veja só, olha que incrível. Deus, ele tem uma opção de pessoas que ele quer buscar. Então, muitas das vezes a gente para e pensa, nossa, será que Deus ele tá selecionando? Ou será que é porque Deus ele escolhe só aqueles? Não, não é bem assim. Deus, ele escolhe todos. Todos são selecionados, todos são chamados. Mas ele tem as pessoas certas. Por quê? Porque aqui está dizendo, ó, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, ou seja, o momento é agora, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, a partir do momento em que você toma uma decisão de buscar a Deus, de ler a tua palavra e entender o que ele quer, e não o que a sua doutrina ou o seu pastor quer, você vai entender qual é o verdadeiro sentido de buscar verdadeiramente a Deus. E aqui está dizendo, continuando, e de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, gente, adoração a Deus tem várias formas. Várias pessoas adoram a Deus de várias formas. Só que a forma pelo qual Deus está procurando são pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. E em espírito e em verdade são dois elementos que são primordiais na nossa vida. Em espírito, não é que a gente tem que ter a conexão em espírito com Deus. Não. Em espírito, bom,
parando para pensar, a única maneira que eu consigo conversar com Deus é através da oração, certo? Você fecha os seus olhos e você começa a estar em espírito. Ele é espírito. Então é necessário que a gente eleve os nossos pensamentos a ele. Então é a partir desse momento que a gente começa a adorar ele em espírito. E em verdade, gente, em verdade seria a única verdade que existe nesse mundo. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única verdade que existe nesse mundo cruel. Então, a partir do momento em que você decide buscar a Deus de todo o coração, orando, ele te busca através da palavra. Então, é como se fosse uma ciclovia de via mão dupla. Você vai atrás e ele vem à frente. Então, a partir do momento em que, se buscarmos a Deus, ele nos busca. Não que você tenha que se sacrificar e fazer isso e fazer aquilo e fazer não sei o quê. Não, gente. Dois únicos elementos que existe únicas maneiras de que existe de buscar a Deus é orar e ler a Bíblia. Só isso. Isso vai completar o seu relacionamento com Deus. Porque quando você tem essa constância de orar e ler a Bíblia todos os dias, o que acontece? Deus se aproxima de você, você entende o que ele realmente quer, o propósito dele, qual é o verdadeiro evangelho, quem está mentindo para você e quem não está. Ou seja, eu estou falando dos seres humanos, né? Porque seres humanos são falhos. E também a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Muitas pessoas não acreditam nisso. Mas sim, ela é verdadeira, ela é eficaz. Então, a partir do momento em que a gente decide se aprofundar verdadeiramente nela, a gente obtém coisas que a gente nunca ficou sabendo. Nunca. Então, aqui tá querendo dizer que Deus, aqui ó, no 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade, em oração e na palavra. Somente que cada pessoa tem sua doutrina, eu entendo que cada pessoa tem a sua crença, eu entendo que cada pessoa tem o seu modo de viver e o seu modo de acreditar. Ok, eu respeito. Só que a forma pelo qual Deus, soberano Deus e eterno Pai, quer ser buscado é dessa forma. Felizmente, é uma única maneira de buscar a Ele. E também eu queria mostrar para vocês um outro livro que está na Bíblia que comprova que é necessário que a gente tenha um relacionamento diário com Deus. E vocês vão ver agora. É Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 10 ao 12. Diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Todo mundo do mundo inteiro conhece ele, né? Apóstolo Paulo. Então, aqui tá relatando sobre a ida dele até a cidade de Bereia. Ele foi um certo tempo na cidade de Tessalônica. Reparem que nesse capítulo inteiro vocês vão ver uma controvérsia entre povos e povos, sendo o mesmo povo. Olha só. Logo no início do capítulo 17, eles estavam na cidade de Tessalônica. Ele e Silas, Paulo e Silas. Eles estavam lá pregando o evangelho. Só que o povo de Tessalônica, eles foram muito orgulhosos, porque eles conheciam o evangelho. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu tenho conhecimento da palavra, então não é necessário que eu escute você falando. Amém. Eles embarcaram para a cidade de Bereia. Na cidade de Bereia era um povo judeu também, porque o povo da cidade de Tessalônica também era judeu, tá, gente? E esse povo, eles não tinham
nenhum conhecimento da palavra, não conheciam Paulo e Silas, né? E eles chegaram lá na cidade de Bereia e começaram a pregar na sinagoga. Sinagoga judaica é como se fosse uma praça, né? Uma praça cheia de gente, tipo a Praça da Sé. Então, eles chegaram lá e começaram a pregar o evangelho e começaram a anunciar as boas novas. Antigamente, gente, não era Bíblia, era pergaminho. Então, pensa só como difícil era, né? Para eles chegar até a escritura, pregar para as pessoas, porque não era organizado que nem a Bíblia. Livro por livro, página por página. Era tudo embaralhado, né? Então, era bem difícil. E também, a Bíblia, ela não estava completa, que nem hoje está, para nós. Isso é um presente. A Bíblia estava incompleta. Ou seja, antigamente tinha só o Velho Testamento, que é só o começo. Um livro antes de chegar a Mateus. Então, é muito triste porque Paulo e Silas, eles estavam lá pelo Espírito Santo. Era Deus que estava guiando eles. Então, veja só o poder de Deus na vida daquele povo. Então, aquele povo não tinha conhecimento, não sabia nem quem era, não conhecia a palavra e foram nobres. Aqui está dizendo que eles foram nobres de ouvir a palavra. Ou seja, a pessoa necessariamente não tem necessidade de sair gritando, falando que não quer ouvir. Mas, aqui está dizendo que eles foram nobres, ouviram a palavra de Deus. Porém, por mais que eles fossem o top dos pregadores, o tipo, top dos tops, sabe? Antigamente eles eram conhecidos extremamente no mundo inteiro. Mas, mesmo assim, mesmo eles sendo conhecidos ao redor do mundo inteiro, aquele povo bereano não acreditava no que eles falavam. Era necessário que eles buscassem todos os dias as mesmas escrituras, tudo que Paulo e Silas falava. Eles queriam ver se realmente estava escrito na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a única fonte que a gente pode ver o que é verdade e o que é mentira. É a única fonte em que a gente pode estar vendo o nosso manual de instrução para a vida. Ou seja, o que é que eu faço? Eu sigo a instrução do ser humano ou eu sigo a instrução de Deus, que é a sua palavra, a sua soberana palavra? A palavra. Porque a palavra, ela é viva e eficaz e ela é verdadeira. Ela mesmo diz sobre ela que ela é verdadeira. Então, aqui, esses bereanos, mesmo eles sendo nobres, mesmo eles não tendo conhecimento da palavra, mesmo assim, todos os dias Paulo e Silas pregavam nas sinagogas e todos os dias eles buscavam as escrituras para ver se era verdade mesmo o que Paulo e Silas estavam falando. E sim, batia, coidizia. Por quê? Porque eles não mentiam, eles falavam a verdade. Mas mesmo que se eles não mentissem, mesmo assim, era necessário que esse povo pesquisasse na Bíblia. Por quê? É um coração nobre, ou seja, disposto a aprender cada vez mais, disposto a querer conhecer quem é Deus verdadeiramente, não saindo na boca de homens, mas sim saindo da própria escritura que saiu da boca de Deus, né? Então, aí ao final de tudo tá dizendo no versículo 12 que muitos deles creram, muitos deles creram, dentre os judeus, os gregos, mulheres, homens. Então, quando Paulo e Silas pregavam, eles não queriam saber se tinha poucas pessoas, muitas pessoas. Eles só queriam saber de anunciar o evangelho, de mostrar a verdade para aquele povo. Então, aquele povo foi nobre. Então, você não vai estar sendo arrogante se você chegar na pessoa e falar assim: oi, tudo bem? Então, você pregou o evangelho pra mim, mas eu vi que você não me mostrou na Bíblia. Ah, obrigado por essas palavras lindas que você me falou que tá na Bíblia, mas você poderia me falar onde tá escrito? Porque eu sou dessas, né? Eu sou muito desconfiada, gente, de verdade, eu sou muito desconfiada. Desde as minhas maquiagens, que vocês sabem que eu faço vídeo de maquiagem, desde as minhas maquiagens que eu compro na internet ou até mesmo nas lojas que eu vou, que eu vejo marca desconhecida, até mesmo na palavra de Deus,
Eu vejo assim, as pessoas falando tais coisas da Bíblia e eu fico, mano, será que é verdade isso? Então, que custa você abrir a Bíblia e ver mesmo, sabe? Olha, é verdade. Então, aqui é um relatório completo do que é verdade e o que é mentira. Ou seja, tudo que é verdade está escrito aqui. E se for mesmo mentira o que o homem tá falando, infelizmente ele não sabe o que ele tá falando, né? Mas é isso, gente. Eu particularmente amo essa escritura, porque ela mostra verdadeiramente uma pessoa que está disposta a não conhecer doutrinas ou ficar sentada esquentando o banco de igreja, mas está disposta a conhecer a verdade e não quer nem um pouco ser bajulada, enganada por esse povo que se diz cristão, né? Então, tudo bem, você pode ser cristão, tudo bem, você pode ser católico, tudo bem, você pode ser da religião que você quiser. Somos livres, independentes, temos vidas não privadas, mas as nossas vidas temos o nosso livre-arbítrio, né, de fazê-las delas o que queremos e sabemos que o que é melhor para nós. Mas eu não estou nem um pouco interessada em ser enganada por este mundo. Eu já fui muito enganada, muito. Então, se você se sente assim, se você se sente muito enganada por pastor, por religião, ou confusa por não saber o que tá fazendo, confusa por, nossa, o que será que eu tô fazendo? Por que será que eu não tô conseguindo prestar atenção ou entender a palavra ou sei lá, entender o propósito de Deus na minha vida. Cara, é o seguinte, eu tenho uma incrível notícia pra vocês. Nós temos um estudo bíblico. A gente é de um movimento cristão. Existem mais de 300, só aqui em São Paulo, mais de 300 discípulos, seguidores de Cristo. Não somos de nenhuma religião, não temos religião. Não temos doutrinas, mas nos consideramos cristãos, discípulos de Deus. Porque naquela época eram chamados os apóstolos de Deus, diz como discípulos, né? E eles pregavam o evangelho. Eles não tinham igrejas e nem sentavam em igrejas e pregavam para um certo número de pessoas. Eles pregavam para o mundo inteiro. E eles mostravam a verdade. Eles mostravam o que estava nas escrituras, não no conhecimento deles. Então, como mais outras muitas pessoas, mulheres, homens, fazem parte desse movimento. Estudamos a Bíblia todos os dias com muitas pessoas. E eu recomendo que você aceite estudar, porque é incrível. Você não vai estar presa a nenhuma doutrina, você não vai estar sendo privada de fazer o que você gosta, simplesmente por estar lendo a Bíblia, não. A Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia não impede a gente de ser quem a gente é. Então, eu sou quem eu sou, com os meus defeitos, com os meus erros ortográficos, mas estamos aí. Por quê? Porque Deus, ele não olha o que fazemos em nós, mas ele olha o que fazemos dentro de nós. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas escrituras incríveis. E se vocês gostaram, vocês curtem bastante. E espero que comentem para que eu possa estar trazendo vídeos mais como esse. Tá bom? Beijo, muito obrigado. Tchau.